Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus a todos evangélicos do nosso país. Eu venho aqui falar com os profetas de Deus, né? Profetas que profetizou nas redes sociais, algumas coisas que eu vi. Eu quero aqui reforçar alguma coisa da parte do Senhor. Eu quero dizer para os profetas que Deus é vida. Começar com a vida. Deus é vida. E por ele ser vida, né? Por ele ser vida, ele quer que a vida prolongue na terra. Prolongue a vida na terra, certo? Só que existe um que foi jogado lá de cima para baixo, que era um anjo de luz, que se chama Lucifer. Tá? Quer dizer para os irmãos que Deus sabe quem vai morrer quando está vivo. Deus não revela caixão para ninguém. Para ninguém. Profeta nenhum de Deus pode ver caixão, tá? Na igreja. A não ser que esteja morto espiritual em cima do altar. Tá? Esse é para você que é profeta, né? Para você que é profeta. Então, quando Deus vai fazer alguma coisa, né? Quando Deus vai olhar com um olhar de mal para a terra, é que está lá em Êxodo, olhar de mal. Ele não avisa só para uma pessoa, como ele vem confirmar para várias pessoas aquilo que ele vai fazer. Então vamos lá. Deus é a vida. Nós temos no berçário da Santa Casa crianças que nasceram prematuras, que precisam de vida e crescimento. Nós temos na cadeira de roda o paralítico que não anda. Nós temos pessoas que nasceram cegos que precisam ver. E nós temos também um mudo e um surdo, né? Que precisa ouvir a palavra de Deus. Deus precisa falar com um surdo e com um mudo. Então vamos lá. Como podemos descobrir quando Deus vai pôr um paralítico em pé? E como podemos descobrir quando uma pessoa vai entrar em óbito? Nós conhecemos ele, morto ou vivo? Vivo. Deus não revela morto para ninguém. Deus só revela, tá? Quando o indivíduo vai morrer, Deus revela ele vivo, que ele vai descer à sepultura. Presta atenção no segredo, que ele vai descer à sepultura. Aí o profeta vai falar com aquela pessoa. Se a pessoa ouvir o profeta, ele vive. Se ele não ouvir o profeta, ele morre, tá? Presta atenção como Deus trabalha. Quando Deus vai vir buscar o pastor, ele não vai sair matando na igreja, não. Não é bem assim, não. Porque Deus é vida. Deus é vida. Ele vai sair matando. Então o que acontece? Quando o pastor vai ser recolhido por Deus, Deus revela aquele pastor que ele vem buscar ele. Deus mostra para o profeta que vai vir buscar aquele pastor presidente daquela igreja. E o profeta fica responsável em ir falar com aquele pastor que ele vai subir. Vai vendo? Só que o pastor ainda está vivo. Porque Deus não fala com morto, fala com vivo. O pastor ainda está vivo. Aí o profeta vai até o pastor avisar a igreja que Deus vai tomar o pastor das ovelhas. Tá? Preste bem atenção. Tomar o pastor das ovelhas. E assim se sucede com as ovelhas também. Pastor deu busca de um jeito, ovelhas de outro. Tá? Quando a palavra fala subir, todo lugar precisa de uma escada para subir. Jacó viu um anjo com a escada. Ele desceu na escada e depois voltou pela escada para o céu. Preste bem atenção. Então o que acontece? Todos os crentes precisam de ter a sua escada, que é a oração, para subir. Então nós temos paralítico, que precisa andar, cego, mudo, surdo, crianças no berçário e na estufa, para Jesus curar, pessoas com coração, que se Jesus não curar vai para um marca-passo. Então todas essas pessoas precisam que Jesus alcance eles. Então vamos lá.
Deus é a vida e verdade. Muito bem. Jesus é rejeitado em algumas igrejas, não porque ele não pregue, por causa somente da verdade ele é rejeitado, porque as revelações não encaixam na Bíblia. As revelações não encaixam aqui, tá? Não encaixa aqui. Então todos os crentes, seja pastor, ovelhas, vão subir? Vão. O pastor que pensa que Deus vai rebater ele junto com a igreja, não vai. Dando dois no moinho, um será levado e o outro será deixado. Quem tiver com a sua escada pronta vai subir. Quem não tiver não vai. Simplesmente Deus só arrebata e ele usa a escada dele. Como ele fez a escada com oração e na verdade, mentiroso não entra no céu, ele precisa da verdade para chegar no céu. Então vamos lá. Jesus é a verdade. Então Jesus foi crucificado pelo povo e veio perdoar o pecado do povo. Bom, se Jesus veio perdoar o pecado do povo, Jesus veio perdoar. E Deus veio para matar? Então vamos lá. O povo pecou contra Deus. Precisa de quê? Perdão. Perdão. Mas só quem tem autoridade no perdão é quem perdoa. Quem não tem autoridade no perdão não perdoa ninguém. Deus não usa essa pessoa. Por quê? Para um paralítico andar, ele precisa primeiro ser perdoado para depois ele andar. Quem não tem autoridade sobre o perdão é porque não perdoa ninguém. Essa pessoa não tem autoridade de Deus para curar ninguém e nem perdoar ninguém. Mas nós achamos apedrejadores que rejeitam Jesus, acusadores, defamadores, pessoas que o inimigo trabalha ao contrário da palavra de Deus, tá? Enquanto Jesus veio perdoar, o inimigo veio apedrejar. Enquanto Jesus veio salvar, o inimigo veio matar. Então toda a profecia que está escrita aqui é de vida, vida com abundância. Então vamos lá. Como é que conhecemos um defunto na igreja? Como é que conhecemos o defunto? Eu vou te explicar como é que eu conheço. Quando o obreiro está no altar e ele está morto, aí entra a revelação do caixão, porque ele está morto espiritual, tá? Ele não está morto, cara, espiritual. Mas se o profeta for nele e ele ouviu o profeta, a sepultura é fechada. A sepultura dele é fechada, porque Deus é misericórdia e perdão. Mas se ele te disser, fica entre nós que nem ouviam falar, aí a coisa pega pro lado dele. Então vamos ver. Quando as profecias eu levei para pessoas que estavam vivos, mas perante Deus estavam mortos, tá? Estava na igreja vivo, tá? Mas perante Deus estavam mortos. Missionários que estavam vivos, eu conversei com eles cara a cara. Pastor que estavam vivos, presidente, Deus ia levar. Eu conversei eles cara a cara. Então o que acontece? Os escribas rejeitaram Jesus nas igrejas lá em Jerusalém. Jesus veio para os dele, e os dele que estavam com a palavra não recebeu ele, porque eles trabalhavam por conta própria, sem autoridade de Deus. O que é trabalhar por conta própria? Trabalhar por conta própria dentro da igreja é Deus não te revelar as coisas do céu. Você só vê as coisas de baixo e não vê as de cima. Esse é o problema. Então Deus, tudo que ele vai fazer, ele avisa que vai fazer. Se for haver um avivamento na igreja, o profeta está sabendo que vai haver. Porque o céu se abre, Deus revela os pombinhos e batiza todas as crianças que tiver para ser batizada. A palavra de Deus, quando ela é revelada, ela vem com efeito. Porque ele revela isso, a palavra aqui, tá? Para o pregador e levar. Quando a palavra não é revelada, ela fica com conta própria, sem o pregador não ter autoridade de Deus para pregar a palavra. Se for mentiroso, ele não consegue libertar os mentirosos que estão dentro da igreja. Ele não consegue libertar outra pessoa que mente, porque ele não tem autoridade sobre a mentira. O negócio é sério. É mais fácil mentir do que falar a verdade, porque o povo não aceita a verdade de Deus. É mesmo. Então o que acontece? Lucifer era um anjo de luz. E ele foi jogar de cima para baixo e saiu por aí com as suas saraivas. Tá? É vendo? Então, nós conhecemos os profetas de Deus e os pastores de Deus. Agora vamos ver
os que são pastores originais de Deus e os que não são. Preste atenção para você ver. Os pastores originais de Deus, ele é parecido com a baleia maior do mar. E toda vez que Deus vem buscar esse pastor que é espiritual, Deus manda um terremoto do céu para a terra na coluna dele. Ele é uma coluna maciça que encosta nas nuvens. Está ouvindo o que eu estou falando? Muito bem. Esse pastor é pastor de ovelhas. Ele é pastor das ovelhas para Jesus. Ninguém pode tocar nesse pastor, porque ele é ungido de Deus. Tá? A missionária. Missionária aprovada por Deus e missionária aprovada por homem. O missionário aprovado por homem, ele vai por força levar o evangelho e arruma confusão onde vai. Porque quando Deus manda, Deus se responsabiliza pelo evangelho que ele levou. Então a Bíblia diz, não por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Porque quando você vai pelo Espírito de Deus, tudo em você tem que mudar. A sua voz tem que virar voz de trovão. Você tem que estar bem armado, porque você vai encontrar o inimigo que vem roubar e matar. E você vai ter que ter autoridade sobre o ladrão que vem roubar e matar. Se você não tem autoridade, porque Deus não te mandou. Você foi por força. E a violência chegou lá onde você estava. Tem muitas pessoas indo por força, não vá. Espera Deus te mandar primeiro. Como você vai descobrir que Deus te mandou levar o evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho de Cristo? Como você vai saber que está aprovado por Deus? É fácil demais. Deus vai te arrebatar, vai pôr o missionário num avião e a Bíblia vai aparecer em suas mãos lá dentro. Isso quer dizer que Deus vai te enviar para fazer a obra missionária. Está vendo? Para você ver que o negócio é sério. Trabalhar para homem é uma coisa, trabalhar para Deus é outra. Aí como é que funciona? A sua voz lá vai rodar nos 4 cantos do planeta. Isso quer dizer que Jesus está te mandando levar o evangelho dele. Então você não está indo por força, nem por violência, você está indo pelo Espírito de Deus. Aonde você chegar, Deus fala. E Deus abate quem tiver que abater e põe em pé quem tiver para levantar. Porque você está indo com a autoridade de Deus. Se você chegar lá e o ladrão estiver lá, você vai atirar com o dedo nele. Você é uma autoridade de Deus, foi designada por Deus, tá? Na igreja, como saber que tipo de igreja você tem que dirigir? Então, Deus compara os dirigentes de igreja como o Sidetran. Nós temos a carta E, dirige carreta, e tem a carta A e B, carro e moto, amador, vai vendo? Então, quando você não está habilitado para dirigir uma igreja grande, você dirige jipe do quartel. Você está aprovado por Deus para dirigir a igreja, mas trabalho pequeno. Você não pode dirigir trabalho grande, porque a sua carta não é E, é de amador. Então Deus compara a igreja como um ônibus que fica todo mundo sentado e uma só pessoa dirige ele. Só uma só pessoa dirige, conduz todas aquelas pessoas. Se você entrar numa condução dessa, sem ordem de Deus, o ônibus vai ficar sem freio. Você não vai conseguir frear. E o anjo do Senhor, aleluia, vai mandar você estacionar, aleluia, aquele ônibus. Porque você não foi, a sua carta não corresponde para dirigir esse ônibus. Então, Deus vai mostrar o seu trabalho pequeno, um jipe. Até a roupa dos seus obreiros é revelada. Vai ver que o negócio é sério. Então você que está dirigindo trabalho e não sabe discernir se Deus mandou você dirigir igreja grande ou igreja pequena, pergunte para ele. Se ele responder é porque ele te chamou para trabalhar. Se ele não responder é porque ele não te chamou. A verdade é essa. Então nós temos a função, os obreiros têm a função dentro da igreja de pregar com autoridade para Deus curar os enfermos, né? Não podemos estar dentro das 4 paredes contando o que Jesus fez e Jesus não está fazendo nada. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos. Eu pergunto a você, quantos Jesus curou usando você? A Bíblia fala que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Quantas mulheres com fluxo de sangue, hemorragia, Jesus curou?
A Bíblia fala que Jesus curou paralíticos. Quantos Jesus colocou em pé? Então, para Jesus confirmar que te usa, é preciso acontecer isso que eu estou falando. Não adianta pôr uma credencial no bolso e ocupar lugar de outros em cima do altar. Jesus não tem sido recebido por alguns pastores. Não, Jesus não tem sido recebido. Ao contrário, tem sido apedrejado, porque eles não conheceram a unção do meu Senhor. Tá? Só algumas pessoas que conheceram, outros não. Então eu quero chamar a tua atenção para você que é obreiro. Todo lugar que se sobe precisa de uma escada. Esse que está pregando aqui, toda vez que Deus vem buscar um, Deus manda eu avisar. Está vivo? Vai levar, vai embora. Se passar perto de mim e Deus vê que vai morrer amanhã, eu já fico sabendo hoje que vai descer. Deus manda eu falar para livrar. Deus é vida, Ele quer livrar. Aí eu pergunto para você se as suas profecias estão enquadradas nas minhas. Agora vai uma mais forte para você que entregou a profecia. Eu vi uma profecia de uma pessoa que Deus ia matar até em cima do altar. Não duvido de você, tá? Não estou duvidando. Eu só quero que você confere a sua profecia com a minha que eu vou dizer agora, tá? Eu quero que você faça um check-up da sua revelação e é que eu vou falar agora aqui. A pessoa diz que Deus ia destruir até o que estava em cima do altar. Deus é a vida. E a pessoa falou que Deus vai destruir. Preste atenção aqui. Aí eu pergunto para você. Um assassino de série que mata em série, ele vira uma cobra. E se eu disser para você que Deus não mata ele e liberta ele? Você acredita em mim? Aquele assassino poderia então Deus matar. Mas o anjo do Senhor aparece, mata a serpente que aquele homem vira, e depois o Senhor manda a gente abraçar ele. Ele não mata mais ninguém. Aí eu pergunto para você, se Deus não mata um assassino que mata em série, por que Deus vai matar os irmãos no altar? Eu quero que você confesse sua profecia aí. Não duvido de você. Não estou duvidando da sua profecia. Só estou fazendo uma comparação aqui com a minha. Com a minha. O homem vira cobra para matar. Deus manda o anjo ir lá onde ele está libertar ele. Quando a cobra morre, o anjo mata a cobra. Deus manda aquele anjo abraçar o assassino. Ele não mata mais ninguém, aquele cara. Aí eu pergunto para você, por que Deus vai libertar um assassino que mata em série e vai matar os irmãos que estão louvando o nome dele? Eu queria saber de você. Não estou duvidando da sua profecia, só estou fazendo uma comparação aqui. Muito bem. Tem pastor por aí que acha que ele vai subir junto com a igreja. Ele não vai. A igreja é ele, não é as paredes. Se você está pensando que as paredes vão subir, vai ficar aí debaixo das águas. Você precisa fazer a sua escada para você subir. E quando o pastor for subir, tá? Ele é uma coluna maciça que encosta nas nuvens quando ele é espiritual. Quando ele é carnal, Deus não compara ele com uma coluna maciça. Então quando ele vai descer também, Deus não revela que vai levar ele, que ele está na carne. Então esse pastor, ele vira uma coluna maciça encosta nas nuvens. E Deus então manda um terremoto na cabeça da coluna no seio da terra, que é sinal para levar esse pastor embora, o presidente da obra. Presta atenção para você ver. O pregador, o vaso, fica responsável pela revelação para avisar. Quando o pastor presidente está com o tempo vencido na igreja, ele não pode mais pregar naquela igreja dele. Porque Deus revela aquele pastor sem Bíblia. Ele não tem mais autoridade de Deus, nem a Bíblia está na mão, ele deixou ela em casa. Isso é sinal que ele já não pode mais ocupar o altar. Presta atenção para você ver como o negócio é sério, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Pastor, o tempo do pastor venceu. Ele tem que abrir mão do altar para outra pessoa que Deus vai colocar lá. Tá? Outra coisa, Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Quando um pastor abrir uma igreja, ele só vai colocar quem Deus mandar ele colocar lá. Nem aquela pessoa que deu o terreno, que fez, ajudou a fazer a igreja,
pode ser o pastor. Somente aquela pessoa que Deus mandou colocar lá. Então o pastor, ele trabalha dentro da direção de Deus. Então se você deu alguma propriedade para fazer a igreja, né? A responsabilidade entra no pastor, sobre o dirigente daquela igreja. Independente de você ter dado o terreno, dado a igreja, você não pode ser o pastor dela. O pastor vai ser aquele que Deus colocar lá, tá? Para cuidar das ovelhas dele. E tem pessoas que às vezes por dar o terreno quer ser o pastor da igreja. E Deus não quer que ele seja o pastor daquele lugar. Aí Deus coloca outro pastor lá para ocupar o lugar dele. Então, se você está dirigindo um trabalho e não sabe que direção tomar, pergunte para Deus se foi Deus que te colocou lá. Tá? Pergunte para Deus se foi Deus que te colocou lá. Porque se não foi Deus que te colocou, você está ocupando o lugar de outra pessoa em cima do altar. E está impedindo Deus de trabalhar. Você está servindo de pedra de tropeço. Né? Não tenha inveja do seu irmão que prega na igreja. Sabe por quê? E nem daquele irmão que ora e Deus cura. Sabe por quê? Porque aquilo que você vai fazer para Deus, seu irmão não vai fazer. A túnica que Deus deu para você, o seu irmão não ganhou. Então não adianta o seu irmão ter inveja de você, nem ele ter inveja nem você inveja dele, porque você não vai conseguir tomar o que Deus deu para ele. Tá? Vamos lá. Jesus encontrou apedrejamento pela parte de alguns crentes. Jesus encontrou defamações. Jesus encontrou, né, acusador, pessoas que Deus não usa, que acusa, mente. Jesus encontrou tudo na cidade. Ele passou por todas as igrejas e viu todo mundo. Mas esse povo carece de libertação, porque não tem como Deus usar um mentiroso dentro da cidade para curar ninguém. É preciso Jesus libertar ele da mentira para depois ele curar os outros. Tá? Já começa por aí. Então Jesus passou por vários lugares. Foi rejeitado pela sua aparência. Tem pastores que dizem que Deus usava eles, e eles acham que Jesus era um ladrão, né? Não conheceu o Espírito de Deus, da verdade, né? Outra coisa, campanha. Não adianta você fazer campanha por conta própria, né? Consulta o pastor presidente da obra e fala para ele que você vai fazer uma campanha que você precisa de ajuda espiritual, para ele consultar a Deus sobre a sua campanha. Porque se você for vaso, o pastor vai falar com Deus e Deus vai aprovar a sua campanha. Mas se você não tiver nada de Deus, Deus não vai mandar o pastor deixar de se fazer campanha na igreja. A verdade é essa. Tá? Obra de samaritano. Não adianta ter fé dentro da igreja e não ter obra nenhuma. Fé sem obra é morta. Naquele dia muitos vão dizer que em nome de Jesus fez muita coisa. Aí Jesus vai perguntar: quando foi que te mostrei um prato de boca para baixo precisando de pão? Quantos pratos eu revelei para você pôr pão nele? Conta para mim. Porque eu disse que aquele que desse um copo de água aos meus pequenos dava a mim. Aí eu pergunto para você: quantos pratos você já colocou comida? Que Deus te usou para pôr comida? Quantos paralíticos andou de você pôr a mão e a sua mão subir sozinha para o céu até o paralítico ficar em pé? Conta para mim. Eu gostaria de saber, você me ouvir e contasse para mim o que eu estou falando aqui, para ver se Deus está te usando mesmo. Porque não adianta viver contando o que Jesus fez e Jesus não fazer nada. Porque eu fiz essa casa toda minha aqui sozinho, e Deus. Então, contar que eu fiz sozinho é muito fácil as pessoas contarem. Eu quero ver se vai suportar os tombos de escada, ficar todo arrebentado e carregar peso debaixo do sol. Contar que eu fiz é fácil. Eu quero ver quem é que vai fazer. É a mesma coisa contar o que Jesus fez. Jesus curou 10 leprosos de uma vez, só um voltou para agradecer. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus curou o cego de Jericó. Jesus fez muita coisa, é fácil contar. Agora eu quero ver você contar quantos cegos Jesus curou. Aleluia! Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Eu quero você contar. Glória, 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 glória. Conta
dá para mim? Aleluia, aleluia. Se alguém achou Jesus pro cego, pro mudo e pro surdo, conta para mim. Aleluia, eu estou esperando alguém contar. Praia Grande é grande, a Praia Grande já tem um nome de Praia Grande. Mas, e o milagre? E o milagre onde está o amigo de Jesus que põe os paralíticos em pé? Onde está o amigo de Jesus que desprende a língua do mudo e do surdo e abre os ouvidos do surdo? Onde está? Aonde está ele? Então, se alguém achar ele, me conta. Aleluia, porque eu quero conhecer esse cabra, esse vaso. Eu quero conhecer ele. Eu quero conhecer esse vaso, porque contar o que Jesus fez, estudar a Bíblia é fácil demais. O duro é praticar o que está escrito aqui. Jesus usou a pessoa para fazer a obra dele. É muito fácil chegar na igreja com um paletó e contar que Jesus curou, que Jesus fez isso, que Jesus fez aquilo. Outra coisa, tem pessoas abrindo igreja sem permissão de Deus. Então preste bem atenção, você que abriu igreja. A Bíblia fala que a porta que Deus abrir, ninguém fecha. Você acha que Deus vai abrir uma igreja para as ovelhas ficar jogadas na rua? Para as ovelhas ficar dispensadas? Então a Bíblia diz que a porta que Deus abrir, homem nenhum fecha ela. E a porta que Deus fechar, homem nenhum abre ela. Aí eu pergunto, você abriu a igreja e fechou? Então você está desaprovado dentro da palavra. É a palavra que fala com você, não é eu não, é a palavra. Então a Bíblia diz que a porta que Deus abrir, homem nenhum fecha ela. E a porta que Deus fechar, homem nenhum abre ela. Deus fechou a arca por fora e Noé fechou por dentro. Ninguém abria mais. Então tá aí, instrução para você. Espírito de arrepio. Vamos lá. O que é espírito de arrepio? Espírito do medo. Então toda vez que o homem namora com a mulher, ela arrepia. Passa a mão no cogote dela, ela arrepia, é carne. Deus não está nesse meio de espírito de arrepio. Eu vou explicar para você. Para Deus se envolver, para Deus se envolver, é preciso o graveto pegar fogo. Aleluia! Glória, 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 glória. É preciso o graveto pegar fogo. Quando o graveto pega fogo, ele atinge tudo ao redor. Ele começa a queimar da macumba à bruxaria. Porque o graveto, Deus pôs fogo no graveto. Então o graveto pega fogo para matar câncer, para matar na raiz, para desenterrar a obra de bruxaria e feitiçaria. O graveto pega fogo para isso. Agora, quem é o graveto? E como nós podemos reconhecer o graveto? Porque o graveto, Deus assopra a brasa e o graveto pega fogo na brasa do céu. Então, aleluia! Glória, 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 glória. Quando o graveto pega fogo, aleluia, ele começa a queimar, aleluia, queimar e queimar, aleluia, tudo que está ao redor. Aleluia. Não existe espírito de arrepio no meio do graveto. Que Deus é fogo, ele é fogo. Então Deus faz o graveto virar uma brasa. Tem brasa que desce do céu para acender a fogueira santa. O fogo na fogueira santa. Então você que não está entendendo o que Deus faz, você precisa aprender. Crescimento de Deus é um, crescimento de homem é outro. Eu conheci uma pessoa que está vindo na montanha buscar fogo. Preste atenção. Muita gente gosta de orar no morro. E lá no morro a cabeça daquele irmão esquentava. E ele pensava que era fogo de Deus, mas não era, era febre no cérebro dele. Pois tinha um tumor maligno no cérebro dele, ele ia pôr sangue pelo nariz e ia partir. Deus vendo que ele estava com a mente fechada para o céu, aí Deus teve que revelar o tumor na cabeça dele. Aí eu chamei ele e falei, olha, nem o que tem na sua cabeça é fogo de Deus, e nem o que você leva lá para a igreja é fogo de Deus. Ele se eu falei, é. Deus manda te dizer que o que você leva para lá, você pega lá na montanha, graveto, você diz que acende,
é serragem. E o que tem em sua cabeça também não é fogo de Deus, é febre no cérebro, você está com um tumor na cabeça. Deus acabou de te curar agora, desceu uma nuvem dentro do seu cérebro e te curou. Veja. Aí como é que você sabe que eu pus sangue pelo nariz? Na mesma hora Deus estava já livrando o pastor de morrer na força elétrica. Deus me levou na casa do pastor, se eu sair de lá. Eu contando para aquele irmão indo lá. Então Deus, ele trabalha dessa maneira. Então o que era aquilo que ele levava para a igreja? Serragem. Toda folha e galho que a lua queima, ela clareia no escuro. Mas fogo de Deus, tem gente que corre. Porque quando o fogo desce, ninguém suporta. O fogo queima, ele labareda. É demônio que cai, é demônio que é queimado, é doença que é torrada no fogo, é imagem que derrete no fogo. Até a imagem derrete no fogo de Deus. Então, tem vários tipos de fogo. Vai ver. Existe um fogo que não é de Deus. Existe um fogo que não é de Deus. Existe uma revelação que não é de Deus. Não é de Deus. Existe uma língua estranha que não é de Deus. Tá? Que as pessoas usam no outro lado. Eles usam a Bíblia, mas não é de Deus. Tá? Eu falo com autoridade, viu? Não falo de mim não, eu falo com autoridade. Então quando uma pessoa estiver arrepiando na igreja, que o profeta estiver lá, manda o profeta pôr a mão na cabeça que cai. É espírito de arrepio. Isso acontece quando você chega num lugar que tem assombração, tem demônio de assombração, aquele demônio já te assusta, te arrepia. Não é de Deus. Espírito de arrepio não é de Deus. Agora você quer um encontro com Deus, você quer conversar com Deus, ele conversa com você. Deus pega uma pessoa que não sabe ler nada disso aqui, ó, e lê para ele, abre o miolo da cabeça dele, entra no miolo e sai na boca. Deus lê o versículo da Bíblia todinho para ele, depois manda ele lá falar o que Deus falou com ele naquele lugar. Então Deus trabalha na revelação de ler a Bíblia para o homem, e Deus trabalha na revelação sem ler a Bíblia, só na visão. A Bíblia aparece aberta no ar. É porque Deus deu uma palavra para aquele pregador. Ele vê a Bíblia aberta assim. E quando o pastor da igreja ele é espiritual, ele recebe o irmão com a palavra. Porque afinal de contas, Deus deu a palavra para aquele irmão, não deu para o pastor. Mas quando o pastor é carne, ele faz pouco do irmão. Deus revela a palavra e o irmão sai de lá com a palavra, porque o pastor não recebeu a palavra e nem recebeu Jesus também. Ele está pregando na carne. Ceia. O que tem a ceia? Muito bem. A Bíblia fala que examinai o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe e dignamente come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor no pão. Então o que acontece? O que tem no pão? Aleluia! Quando você vai numa ceia, quem vai celebrar a ceia tem que ser homem ungido. Não pode ser qualquer pastor. Ser homem ungido. Não basta só lavar as mãos lá. Não, não basta. Ele tem que ter unção de Deus. Tem que ser ungido. Sabe por quê? Porque Jesus vai usar o ungido. Quando ele põe as mãos no pão, já não é as mãos dele, é a mão de Deus. O pão já mudou. Não é mais aquele pão que veio do mercado e da padaria. Quando você for pegar esse pão, aleluia, você vai discernir o corpo do Senhor no pão. Aí você vai, como eu vou discernir o corpo do Senhor no pão? Quando você pôr o pão na sua boca, esse pão vai crescer, vai multiplicar dentro da sua boca. A sua boca vai crescer igual um balão. E quanto mais você mastiga, aleluia, mais pão tem na boca. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. É sinal, aleluia, que o Senhor, aleluia, ungiu o pão. E o pão não vai inclinar para a comida que perece, mas sim pela comida que permanece e solta para a vida eterna. Mas quando o mentiroso vai celebrar a ceia, o pão inclina para a comida que perece.
e não para a comida que permanece. Então, meu irmão, não seja condenado pelo pão da ceia. Procura discernir o corpo de Cristo no pão. Homens usados por Deus, ungidos. Quando põe a mão no pão, não é a mão dele não. A mão dele fica branca, igual neve. A carne dele some, a cor da pele some. É branca a mão dele, faz assim no pão, ó. E Jesus está ali. Aleluia! Glória, 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 glória! Aleluia! E aquela ceia, aleluia, ela inclina pela comida que permanece e salta para a vida eterna, porque o pastor é um anjo de Deus. Que é aquele pastor que vira uma coluna. Agora, vamos falar sobre a porta que vai para o céu e a que vai para a perdição. Tem várias portas sobre a terra, mas só uma porta entra no céu. Só uma porta entra no céu. Só uma. Alguns veem antes de Jesus, não vai poder entrar no céu. Quem vem antes dele não vai entrar. Então vamos ver como é que uma pessoa vem antes de Jesus. Ou é que ele está na terra antes de Jesus? A Bíblia fala que a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem quando Jesus vai vir. Nós estamos no Mateus 24, princípio de dores. Aí as pessoas falam que Jesus já está vindo. Veio antes de mim. Outros, a Bíblia fala que aquele que crê será salvo. Será. E o que não crê será condenado. Esse fala que já está salvo. Contra a palavra de Deus. Bem antes. A Bíblia fala que nada desse mundo consegue tomar um crente de Jesus. Ninguém consegue tomar. Ninguém consegue tomar. Por quê? A palavra fala que nem as alturas, nem o porvir, nem a profundidade consegue separar um irmão de Cristo. Não consegue. Mas dá para ver por aí que celular está separando, que estão falando que celular está separando e televisão está separando. Aí eu pergunto para você, será que alguém consegue tomar a sua túnica que Deus colocou em você? Quem? Eu já cheguei a igrejas de bermuda, e Deus me usou para o pastor presidente descer do altar. Sabe por quê? Por causa da túnica que ele viu. Quando ele viu a túnica e viu um anjo lá embaixo. Ele não viu um homem de bermuda. Então, o obreiro que tinha em cima do altar cochichou no ouvido do pastor e disse: não desce não, está desviado de bermuda. O pastor repreendeu dele: cala a boca, cala sua boca, porque o anjo do Senhor está no pé do altar. O que eu fico fazendo aqui em cima? Porque ele viu a túnica do anjo embaixo do altar. Está vendo? Então o que acontece? Você que julga os irmãos pela bermuda, cuidado, porque pode ter algum José de bermuda e Deus não está te usando, porque você olha a aparência. Deus não te usa. E você está perdendo seu tempo olhando a aparência dos outros. Está vendo? Outra coisa, quando o irmão for pregar na igreja, que você estiver lá, você estiver pregando e ele te escutando, não o despreze quando ele for pregar. Porque a Bíblia diz: oh, os que te honram. O irmão te honrou e você desonrou ele. Como é que Deus vai te usar em outro lugar? Fala para mim. Que Deus é esse que vai te usar em outro lugar? Diga para mim, quem vai te usar? Se você desonrou o seu irmão ouviu você pregar, e ele vai pregar, coitadinho, fica sozinho em cima do altar e não tem ninguém para assistir o culto dele. Aí eu pergunto: você quer honra e quer desonrar os outros? Jesus está no meio da desonra ou está no meio da honra? Fala para mim. Aí Deus trabalha assim. O forte vai ficar fraco, o fraco vai ficar forte, o último vai ser primeiro, o primeiro vai ficar por último. Vai vendo para você ver. O desamado vai ser amado, o desprezado Deus vai colher. Aí eu pergunto para você, olhando a bermuda do seu irmão e não olhando a túnica que ele carrega de anjo, como é que fica a sua situação, pastor, na igreja?
O que será de você? E quando Deus for usar esse irmão para levar uma profecia para você de subida, um terremoto do céu na sua cabeça, como é que fica você? Pastor presidente, que olha, que não consegue olhar a túnica, não consegue ver a túnica do pequeno que Deus colocou. Então, muito bem. Como é que Jesus cura? Como é que Jesus ressuscita pessoas? É fácil saber. Quando Deus está te usando, que você põe a mão sua em cima da cabeça de um paralítico, não é a sua força carnal que vai colocar ele em pé, porque se tiver 80 quilos você não consegue, mas a sua mão vai subir sozinha para o céu. É sinal que Deus está te usando. Quando a mão começar a subir, os nervos dele começam a esticar, e daqui a pouco ele está em pé, aleluia, e o povo faz da glória a Deus, porque Jesus apareceu no nervo que estava encolhido. Tá? Não adianta ninguém ficar na carne da igreja e ficar com fé e sem obra nenhuma. Tem que ter obra. Tem que ter obra de samaritano, tem que ter obra da caridade. Igreja que vende mulambo velho na porta da igreja. Deus não tem se agradado por causa da palavra. Ele disse: dê de graça tudo o que você ganhou de graça. Não venda, porque naquele dia eu vou lançar quem vendeu no inferno. Eu tive frio e não me vestisse, porque toda a roupa que foi ganhada foi para a pechincha da igreja para vender. Então você não precisa de esmola para comer não, vai trabalhar, vai suar e trabalhar, aleluia, porque se Jesus passar na frente da sua igreja como um peregrino e procurar uma túnica, ele não vai ganhar, você vai querer vender para ele. Você já pensou vender para o anjo de Deus uma túnica velha, um sapato gastado, hein? Tem igreja aí que ninguém sabe se é igreja ou se é pechincha de mulambo. Deus não está se agradando disso. Dê de graça tudo que você ganhou de graça. Você que me ouve e tem igreja aberta, Deus não está se agradando de ti, porque você, em vez de dar de graça, você quer vender mulambo velho. Poxa, vender uma coisa que já foi dado, velho. Pô, se a gente for comprar, vai na loja comprar um sapato velho. Dê de graça. Você não ganhou de graça? Outra coisa. Você que pega a coisa dos outros emprestado e não devolve. Preste bem atenção. Você está fora da palavra. A Bíblia fala que o machado era emprestado e caiu dentro do rio. Chamaram o pastor Eliseu para contar o que aconteceu. Aí ele perguntou: aonde caiu? Aqui, Senhor. E agora? Quem é para entrar nesse rio? Sabe lá o que tem aí? Deus fez o ferro flutuar para devolver para o dono. O ferro flutuou para devolver para o dono o machado, porque era emprestado. E muitas vezes você pega uma coisa dos outros e não devolve. Você não tem caráter de crente. Você não tem caráter. Você precisa ter caráter de crente. Entendeu? Porque quando a pessoa te emprestar, te emprestou, não te deu. Então você tem que trazer de volta e devolver o que você pegou. Quando você pega uma coisa e você dá fim, compre outro e coloca no lugar. Isso é papel dentro da palavra. Você que compra e não paga. Você que compra e não paga. Jesus diz: dê de César tudo que for de César, e depois dê de Deus tudo que é de Deus. Nós temos César do gás, o sacolão, a padaria, o carro, o IPVA, o imposto da casa, a conta de luz, a conta de água. Se você levar o dinheiro para a igreja e não pagar César, Deus não corresponde com o seu dízimo, você está fora da palavra. Você precisa dar César o que é de César e depois então dar a Deus o que é de Deus. Se você leva o dinheiro para a igreja, o pastor fica contente com o seu dinheiro, mas Deus não. Agora eu pergunto: que Deus é esse que você rouba o direito de César e ele vai responder seu dízimo? Deus te chama de caloteiro e caloteiro. Quem faz isso? Então, se você fazia isso, você não vai fazer mais, porque Deus não está se agradando disso. Outra coisa, aleluia, outra coisa para te chamar a tua atenção. Quando Deus mandar, seja o irmão que for lá falar com você, mandou lá falar com você, te repreender ou te exortar, aceite. Você não sabe quem é. Vários que Deus mandou exortar eles, que eles não receberam, não está mais aqui. Deus recolheu. Deus recolheu. Porque as pessoas querem ser autoridade, mas não aceitam a autoridade para a mão na cabeça deles.
Bom, eu sou autoridade de Deus. Se o pastor Deus mandar falar comigo, eu aceito. Qualquer pastor. Seja ele fazendo a vontade de Deus, porque se ele mentir, Deus vai cobrar dele. Se pôr a mão na minha cabeça em vão, Deus vai cobrar. Outra coisa. Você que é obreiro da igreja, tá? Você é obreiro e não tem autoridade sobre as ovelhas. Então toda vez que você pôr a mão na cabeça de uma ovelha, consulte um pastor das ovelhas. Pede permissão antes de pôr a mão. Porque se você não pedir, Deus não vai fazer nada. Não está ouvindo o que eu estou falando? Nada. Deus não faz nada. É a carne sua que vai estar em cima do altar. Tá? Porque Deus, responsável pelas ovelhas, é o pastor. Uma vez um pastor me chamou para ir na casa de um irmão, que o pastor ia fazer uma oração. Presta atenção para você ver. É exemplo, viu? Eu prego exemplo. Então eu fui com o pastor. O irmão tinha dado derrame na boca dele e o abraço dele estava encolhido. Aí fomos lá. Chegou lá, o pastor orou pelo irmão e pela mulher do irmão. E viemos embora. Chegou no meio da rua, Deus mandou eu parar o pastor. Aí eu parei o pastor, falei, pastor, Deus manda eu perguntar uma coisa, posso falar com o senhor? Ele falou, pode falar. Deus manda dizer que se o senhor der permissão, olha só, aleluia, se o senhor der permissão, eu vou orar por eles, pelas suas ovelhas. Se o senhor não der permissão, nós vamos embora, porque a hora é tarde e é vencida. Aí ele disse para mim assim, o irmão tem a permissão. Ele disse, a hora já é tarde, a hora é vencida e o lugar é perigoso. Deus manda te dizer. Eles têm a permissão. Voltamos naquela casa então para mim orar. Quando eu entrei na porta, o diabo já manifestou. O demônio que está na boca do irmão já manifestou e começou a olhar para a parede. Não queria olhar para mim. Eu peguei o irmão, desvirei ele, pus a mão na cabeça dele, dei um estalo.